Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Radar de Oportunidades. Hoje vamos falar sobre um tema que está em plena ascensão, o mercado secundário de cotas contempladas. Esse é um produto que tem ganhado cada vez mais espaço e eu vou te contar porque ele está crescendo tanto, quais são os perfis de clientes que podemos trabalhar e como construir um pitch de sucesso para esse tipo de operação. O cenário atual ajuda a explicar esse movimento. Vamos iniciar falando sobre a taxa Selic, que em resumo é a taxa básica de juros do Brasil, onde ela é definida pelo Copom e hoje ela está como uma medida de política monetária restritiva, que ela está tendo como objetivo a diminuição da inflação. Isso gera uma alta no custo da captação de dinheiro aos brasileiros, ou seja, taxa de juros no mercado financeiro, e a tendência é que isso se perdure por um longo tempo. E isso gera um grande recesso de crédito para muitos perfis de clientes, e ainda assim, para aqueles que conseguem ter o acesso, tem um custo muito mais elevado. O que acontece então? Aqueles clientes que antes adquiriam o financiamento, o capital de giro, agora estão fazendo o caminho inverso. Estão saindo deste produto, financiamento, capital de giro, e vindo para o consórcio. E como sabemos, o brasileiro ele é imediatista. Ele não quer esperar muito, não quer se planejar a longo prazo, ele quer ter acesso ao crédito de forma imediata, rápida. É justamente nesse ponto que o mercado secundário está ganhando cada vez mais força. Ele atende quem precisa de crédito imediato, mas não quer pagar os juros altíssimos do financiamento, capital de giro e companhia. A tendência é que esse movimento continue crescendo, já que as projeções indicam que a taxa Selic deve se manter elevada pelo menos pelos próximos 2 anos. Mas como a gente aproveita essa oportunidade na prática? O primeiro passo é entender a construção desse mercado. Exista o mercado secundário, precisamos primeiro do mercado primário, ou seja, do cliente investidor que vai contemplar as cotas. Esse cliente entra no consórcio com o objetivo de contemplar e depois vender essa cota para o mercado. Ele funciona como o motor desse ciclo. Ele utiliza da famosa alavancagem que temos dentro do consórcio a seu favor. O time de grandes contas estão trabalhando muito bem nisso com os escritórios de investimentos, onde eles estão fomentando o consórcio com esse viés como mais um produto de investimento dentro do portfólio para oferecer a sua carteira de investidores. Vou dar um exemplo prático para ilustrar. Imagine um cliente que entra em uma cota de R$ 100.000. Ele paga R$ 500 por mês. Contemplou esta cota em um ano. Portanto, investiu R$ 6.000 e se alavancou em R$ 100.000. E aí que entra a mágica. Esse tipo de cota geralmente é negociada com um ágio de 30%. Ou seja, ele pode vender esta cota de R$ 100.000 por R$ 30.000. E, considerando que só desembolsou R$ 6.000, obteve, portanto, um lucro de R$ 24.000 nessa operação. É o famoso investidor que busca exclusivamente rentabilidade e lucro no dinheiro que ele investe e vê no consórcio uma oportunidade semelhante a investir na bolsa, investir no banco, só que com outra dinâmica. Mas não é só esse perfil de cliente e venda que podemos fomentar. Podemos dizer que existe uma linha do tempo dentro da cota de consórcio. Em determinado período de contemplação faz sentido a venda e o lucro da operação, já em outro período faz sentido a utilização do crédito. E é isso que é muito interessante, as possibilidades e a flexibilização do consórcio. Vamos a alguns exemplos. Dentro do viés de investidor de investimento, temos ainda um outro racional que é o rendimento sobre o crédito cheio. Vamos pegar um exemplo de um cliente onde ele sempre investiu em CDI e CDB. Todo mês ele investe R$ 500. Então a gente tem que em um ano ele investiu R$ 500, ou seja, um total de R$ 6.000. Vamos trazer esse cliente para dentro do consórcio. Vamos trabalhar com os mesmos R$ 500 investidos e daqui a um ano ele contemplou a sua cota de R$ 100.000. Ou seja, ele investiu os mesmos R$ 6.000 no mesmo período, só que dentro do consórcio agora ele tem um crédito de R$ 100.000. E aí que é o interessante. O rendimento não é sobre o que ele aportou de 6.000, mas sim sobre o crédito de R$ 100.000. Ele vai ter um rendimento mensal sobre R$ 100.000. E hoje, dentro do consórcio, esse crédito contemplado fica indexado e fica dentro de um fundo de investimento muito próximo a 100% do CDI e 100% do CDB.
Então, a gente pode trabalhar com uma média no mercado de 1% ao mês, ou seja, 1% de rendimento sobre o crédito cheio, que neste exemplo é de R$ 100.000. Esta seria uma outra linha de racional para trazermos ao investidor. Existe ainda o cliente que busca simplesmente uma construção de patrimônio a longo prazo. Então, esse cliente ele vai com as suas cotas, contemplar ao longo do tempo e ir comprando imóveis. E a ideia é que esses imóveis ele coloque para alugar e o próprio inquilino paga o consórcio. A construção de patrimônio a longo prazo, que em determinado período o próprio inquilino paga esse patrimônio para o cliente. Ainda assim, tem o terceiro exemplo, que é utilizar o crédito para se capitalizar. Aqui a gente vai falar somente de CNP e Servopa, que são as únicas que permitem esse tipo de operação, mas é pegar o crédito contemplado, trabalhar esse crédito contemplado dentro da movimentação do patrimônio, dentro do próprio conglomerado do cliente, ou seja, fazer a compra e venda dos imóveis do cliente entre PF, PJ ou vice-versa, e aí o valor dessa operação ele vai se capitalizar e utilizar esse dinheiro para o objetivo que ele bem entender. Ou seja, um capital de giro, só que com um custo muito mais baixo do que de fato um capital de giro dentro de um banco. E temos o último exemplo, que é a passagem de herança em vida, que é a passagem do patrimônio do pai para os filhos em vida. É a regularização da herança em vida, ainda assim com uma capitalização dentro desse processo. Ou seja, o pai que tem um patrimônio, ele já passa essa herança para os filhos, ou seja, o consórcio no nome dos filhos entra comprando esses imóveis do pai e essa herança que de fato em algum momento já iria passar para os filhos, já se regulariza em vida e ainda assim o valor dessa operação o pai se alavanca para investir no que quiser, aposentadoria e assim por diante. E quando falamos de operação, temos algumas bandeiras que se destacam nesse mercado. Podemos citar a Porto, o Itaú, a CNP e mais recentemente a Servopa, que tem ganhado força oferecendo a modalidade de parcela reduzida. Esse detalhe é muito atrativo para o investidor, porque quanto menos ele aporta até a contemplação, maior tende a ser o lucro no final. Administradoras como o Itaú, a CNP, a Servopa, a própria Porto, também oferecem o lance fixo, o que aumenta as chances de contemplação e ajuda a movimentar esse ciclo. Resumindo, o mercado secundário de cotas contempladas está em forte expansão e deve continuar crescendo nos próximos anos. Para nós, isso representa uma excelente oportunidade de prospectar clientes investidores. Quanto mais entendemos o perfil de cada cliente e adequamos o nosso produto e o nosso pitch à realidade dele, maiores serão as chances de sucesso. No próximo episódio, vamos seguir explorando como o consórcio pode se adaptar a diferentes perfis de clientes e se transformar em uma solução estratégica para ampliar negócios. E se você curtiu esse conteúdo, fique ligado. No próximo Maratona Parceiros Best, vamos aprofundar ainda mais esse tema, trazendo exemplos reais e orientações práticas para que você possa aplicar no seu dia a dia comercial. Nosso objetivo é te ajudar a conhecer oportunidades, estruturar pitch certeiro e aumentar a sua capacidade de gerar valor para cada tipo de cliente. Esse é o Radar de Oportunidades, o podcast da UIS Parceiros, conectando soluções financeiras inteligentes às necessidades de um mercado em constante transformação.